Vento que encrespa as ondas do mar, me traz notícias de lá. Foi o vento até onde quis e parou de sopetão. Eu acho que ele parou para essa história começar. A história que eu vou contar. Era uma vez uma menina que adorava brincar, pular a amarelinha, esconde-esconde. Adorava também olhar para o céu, ver todas as coisas e bichos que as nuvens iam se transformar. Essa menina gostava de quando o sol batia na sua janela, já dar um pulo da cama, porque já estava na hora de ir brincar. Brincar lá fora, no quintal, na rua, não importava. Aquela menina só queria brincar. Ela gostava de sentir o cheiro, o gosto das coisas. Gostava de rodar, girar, até ficar tonta e cair no chão. E ali, deitada quietinha, às vezes com um amigo do lado, outro do outro, olhavam juntos lá para o céu. Olhava as nuvens. Ai, sentia o vento. E ela ficava pensando, será que se um dia eu puxar o ar para dentro com tanta força, será que ele fica aqui? Será que ele cabe dentro de mim? E quando ele estiver lá, o que será que ele faz? A menina ria, dava gargalhadas. E os amigos nem podiam acreditar. Será que uma menina podia pensar em tanta coisa louca? Mas aquela menina era assim. Parecia que tinha o coração sempre a flutuar e os pés nunca estavam no chão. Até que numa manhã ela acordou de um jeito diferente. Ela se encheu de vento. E quando ela se encheu de vento, ela começou a perceber que dentro dela flutuava ar. E ela começou a sentir cócegas. Então ela quis voar. Mas ela percebeu que às vezes também tinha tempestades. Tinha sopro forte que levava para o alto e também para o baixo. Mas dali a pouco parecia um vento, uma brisa. E ela gostava de sentir aquilo. E ela dançava e rodopiava como a mãe dela e a avó faziam. Sempre numa ciranda que nunca terminava. Eram assim os encontros daquela família. Mas a menina virou balão. Menina balão, quis voar lá no alto. E o vento começou a crescer. Não é que a menina foi puxada numa cordinha fininha e foi lá no alto. Observou as casas, as pessoas, viu alegria e também tristeza. Mas aquela menina sentia lá no alto uma esperança tão grande quanto aquela cidade. Então ela pensou, não quero voltar, quero ficar aqui. Gostei de ser balão, gostei de voar. Mas a noitinha foi chegando e ela ficou com saudade da casa, dos pais, dos amigos, das coisas, de tudo. E ela pensou, tinha assim uma linha fininha que podia até ser riscada pela imaginação. E aquela linha, quando ela quisesse, ela podia imaginar e outra vez
No céu ela podia voltar para voar e ser a menina balão. Então ela soprou e ela foi descendo, 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 até chegar na sua cama. Deitou, não puxou o cobertor, era a mãe que fazia. Deixou a bochecha assim bem esticada para o beijo de boa noite. E quando chegou a hora, aquela contada no relógio, o pai e a mãe subiram. Abraçaram, acomodaram a pequena menina que sonhava lá no céu. Deram um beijo de boa noite, apagaram a luz e foram com pés macios, saindo devagar. Enquanto saíam, cantavam. Dorme, 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 meu benzinho. No céu já tem estrelas, tá tudo tão quietinho. E assim, a menina balão dormia, sonhando em ser uma menina balão, pipa, brincadeira, ciranda, a amarelinha, cabra-cega, esconde-esconde, pula corda todo dia. E ela sonhou. E até hoje ela continua sonhando. Vento que balança as palhas do coqueiro, vento que encrespa as ondas do mar, me traz notícias de lá. Pilim, pim, pim, essa história chegou ao fim. Sejam bem-vindos aqui na nossa conversa sobre as primeiras histórias da nossa infância, em que a gente vai trocar essa experiência gostosa, que eu estou já doida para ouvir o que vocês têm a me contar, a me dizer, a trocar aqui da experiência de vocês com uma cantiga, com uma leitura, com uma contação de alguém, né, de alguém querido, um avô, uma avó, pai, uma mãe que estava ali já colocando as primeiras sementes, né, do encantamento pelas histórias. Apresentando a Alessandra Nogueira, que embrenhou-se pelo mundo das letras pela PUC Minas em 2019, foi conhecer outras terras e entender um pouco mais de outras culturas. Foi para Portugal mergulhar em estudos sobre a educação e a primeira infância. Lá visitou as escolas, escutou histórias e entendeu que era preciso ver as paisagens com mais vagareza, era preciso ouvir o coração para acordar os sonhos e manter viva a chama da infância. Hoje é pós-graduando em Literatura Infantil e Juvenil pela Universidade Cândido Mendes, no centro do Rio de Janeiro. E conte para a gente um pouquinho aí da sua experiência com as primeiras histórias da sua infância, querida. Fique à vontade. Boa noite a todos. É uma honra e uma alegria estar aqui com vocês. Então, as histórias, acredito eu, elas me minaram quando eu era bem pequena. Eu tive, ainda tenho no meu coração, duas avós que me apresentaram a esse mundo mágico e maravilhoso. A minha avó materna era uma avó muito medrosinha e ela nos educou eu, os meus primos, com as histórias. E tem uma história que eu nunca vou esquecer, que é o homem do surrão, que era o homem do saco, né? Tudo que ela fazia em casa, ela dizia, ai, vá almoçar, que senão, ó, já estou escutando. E ela era muito teatral, ela chegava ouvido perto do portão para a gente ficar apavorado. E a gente ria de rolar, de pensar, de ter uma avó tão medrosinha que acreditava tanto nessas coisas.
A gente achava impossível, mas a gente sempre fazia o que ela pedia, que a gente achava uma doçura ela ser assim. Ela gostava de cozinhar e contar histórias. Então, enquanto ela estava lá no fogão mexendo, fazia um macarrão delicioso, que vez por outra, por aí eu consigo sentir o cheiro, sempre em casa de vó. E ela tinha um jeito tão macio, tão suave para falar das coisas, até das coisas mais difíceis, que a gente parecia que a gente abria o coração para ouvir. Naquela época, né, a minha avó não usava muito de gritos, e ela usava o encantamento das histórias para fazer com que a gente fizesse algo. Ela sempre pensava no bem. E ela era, assim, uma senhora bem forte, e todos os dias ela contava a mesma história dela quando ela era pequena. Então, as histórias dessas de boca ao ouvido, eu escuto desde bem pequena. Já minha outra avó, a paterna, era uma avó mais sisuda, mais brava, que sabia fazer cada coisa, tinha um jeito danado com as panelas e com os ingredientes. Ela não, ela gostava de contar aqueles causos que a gente ficava pensando dias, morrendo de medo daquilo que ela contou e do que ela ainda ia contar. Ela gostava muito de falar desses contos de assombro, e a gente ficava assustado, mas na outra noite já queria ouvir tudo de novo, e dava um medo. E vez por outra, uma criança fazia xixi na cama, que ela dizia que isso era medo que vinha esquentar a cama. E elas eram assim, diferentes no trato, no jeito, mas iguais no coração e no amor. Cada uma com seu jeito. E eu fui crescendo assim, com essas histórias de tradição oral. E só mais tarde, quando eu entrei na escola, eu fui conhecer as histórias que estavam ali, que deixavam alegria nos livros. E a minha avó, a materna, ela gostava muito de cantar. Ela faleceu por complicações do Alzheimer. E quando o médico pediu para a gente visitar, eu cheguei, ela já não reconhecia mais ninguém, mas ela cantava uma cantiga que era mais ou menos assim: oh, que noite tão bonita, oh, que céu tão estrelado, quem me dera ver agora tudo iluminado. Quando eu cheguei para me despedir, eu segurei nas mãos dela e eu comecei a cantar essa cantiga. Era uma cantiga que eu conhecia desde bem pequena, que a vovó sempre cantava. E a minha surpresa foi que ela também cantou. Ela não sabia o nome da gente, dos filhos, dos netos, de ninguém. Mas o que estava vivo ainda dentro dela era essa chama, a chama afetiva, o laço que nunca se rompeu, nunca vai se romper. As cantigas de roda que eu tenho certeza que a mãe dela cantava para ela e ela cantou para mim. Então, por isso, é uma honra participar desse mundo maravilhoso que são as histórias literárias de tradição oral, as cantigas de roda também que permeiam todo o mundo da infância, principalmente a primeira infância. Mas sabe que eu acredito ainda mais que a gente jamais poderia deixar de brincar, de cantar e de ouvir histórias. Seja pequeno as crianças que ainda vão crescer, ou nós que já crescemos. Nossa, que lindo. Adorei conhecer. Parabéns. Muito bonita essa história, muito tocante. As histórias que você traz com a sua história, né? Muito bonito isso. E assim, a história, a literatura, ela está viva dentro da minha casa. Todos os dias, a gente, Clarice Lispector dizia, né? Eu estou com ela aqui
perto, eu como, bebo, eu durmo com ela aqui. Porque são as histórias que têm nos trazido essa força, essa coragem de desbravar todo esse momento que a gente está vivendo e muitos outros que a gente ainda vai viver. E eu sempre digo, a literatura, ela nos traz uma energia que vem de outra dimensão. E parece que ela nos nutre, nos enche de luz, e só depois que a gente vai saber o porquê e para quê. E nem sempre também a gente vai saber, mas a literatura é vívida, a gente toca, a gente sente, a gente escuta. Quando a gente lê, principalmente na primeira infância, as crianças ficam assim, com os olhos acesos, né, para nos ouvir, querem nos tocar, para que a gente se aproxime desse universo com eles. Como eu digo sempre, é o primeiro leite intelectual que essas crianças têm, de beber daquela água, de saciar aquela sede. E sempre querem mais. Porque a literatura é esse desejo que ela incita na gente de querer sempre ouvir mais histórias. Muito legal, adorei seus relatos. Tudo que você tem aí a acrescentar na nossa conversa de hoje é muito bem-vindo. Agora eu vou apresentar o Pablos. É contador de empresas, de histórias e de versos. Nasceu no 34º dia do ano do calendário gregoriano, numa noite de sábado em 1979. A lua estava em quarto crescente. Foi também num sábado, em 14 de julho de 2018, véspera do aniversário de Dona Faete, que a poesia veio lhe visitar. Despertou de repente, de forma concisa, enxuta, com vida e nos convida à leitura. A poesia que nos ajuda a seguir em frente. Pablos, é contigo. Seja muito bem-vindo. Oi, Isabela. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Agradeço também a Alessandra, a Palmeira que estão aqui, né? Ah, e assim, o que me remete aí, histórias de infância. Eu vou confidenciar uma coisa aqui, que apesar de escritor, eu sou uma pessoa que leio muito pouco. Eu tenho essa meta de voltar a ler mais coisas. E às vezes eu começo a leitura e termino não acabando, né? Eu vou procrastinando. Tenho que também trabalhar isso. E quando você me perguntou aqui sobre histórias na infância, o que é que me remete, eu não lembro especificamente de histórias, mas sim de músicas, de canções que terminaram marcando muito a minha infância e me levaram para um lado a hoje a escrever, por exemplo. Quando eu estou muito alegre, eu termino escrevendo uma coisa triste. Quando eu estou muito triste, eu termino escrevendo uma coisa mais alegre. Então, esse antagonismo que vive, ele me remete à infância, quando eu escutava algumas músicas de Roberto Carlos, minha mãe, só eu e minha mãe, fui o caçula, né? Sou o caçula, eu e minha mãe em casa, escutando músicas de Roberto Carlos, mais aquelas roedeiras mesmo, mais tristes. Só que eu gostava, pedia para ela colocar a do Negro Gato. Eu gostava, que era uma música mais alegre, que eu terminava. Mas assim, ao mesmo tempo ela me deixava muito triste também, muito sozinho. A solidão, ela vinha me visitar e ficava por ali durante um tempo. Até fiz uma poesia sobre isso, né? Sobre solidão, sobre como a gente deve sonhar, acreditar e ao mesmo tempo não querer nada em troca, né? Sonhar sem contrapartida. Eu tenho essa, essa, na solidão eu termino fazendo muita coisa. Eu gosto muito de ficar sozinho, de me retrair e poder mergulhar um pouco mais no meu íntimo e revirar essas histórias no passado, né? Uma coisa também que me marcou, um livro que me marcou, acho que é de Jorge Amado, um romance, né? Um livro
Capitães de Areia, uma história que mostra o cotidiano de alguns adolescentes, né? E assim, ao mesmo tempo em que eram transgressores, termina tendo aquela ingenuidade. Você vê esses movimentos, tem uma situação lá de um personagem que ele vai trabalhar na casa, vai morar, foi adotado por um casal, né? E ele fica devendo essa confidência aos amigos. Ele vai manter a fidelidade ou vai agora se render ao amor desse novo lar? Vai manter a fidelidade com os amigos, com os capitães de areia, que iam para saquear as casas, que eles tinham esses planos, né? Ele termina mantendo-se fiel aos amigos, né? Ele não termina fazendo com que depois eles invadam lá a casa e roubem e saqueiem lá o... Assim, foi uma coisa que terminou me marcando também, uma história que envolvia, prendia a gente. Eu gosto de livros assim, né? De livros que terminam fazendo a gente mergulhar e como se fosse, como eu era menor, era na minha infância, né? Eu me achava, mergulhava naquela história, achava que estava naquele meio ali também, né? Junto com os meninos do livro Capitão de Areia. Gente, essa história é linda. Eu amo esse livro também. Lindo. A Dora é apaixonante até hoje para mim. A personagem dela, quando ela entra naquele grupo de garotos, ela causa um rebuliço ali e também causa essa coisa da desconstrução do padrão do que é ser menina, né? Entre os garotos. Muito interessante, muito linda, muito sublime. Só aproveitar também e fazer aqui falar um pouco do livro, né, que eu escrevi, Poesias Cultas para Curtir. A gente fez essa ideia de colocar uma almofadinha, né, e um bolso atrás, para justamente, quando eu tiver vontade, o livro está na cabeceirazinha, né, quando eu tiver com vontade de ler, está encostado no sofá e tal, tiver vontade de ler, eu tiro o livro de costas, boto o travesseiro na cabeça e vou começar a minha leitura. Então, essa foi a ideia que a gente teve aqui para poder fazer alguma coisa mais criativa e associar a leitura a alguma coisa prazerosa, né? Uma almofadinha para lhe confortar, para você encostar a sua cabecinha e dormir com ela e, ao mesmo tempo, tornar mais agradável, tornar mais prazerosa, como eu falei, a leitura. Tá bom? Poesias que você vai curtir. Deixa eu apresentar agora Palmira Heine. É escritora, professora universitária, poeta. Além de uma vasta obra acadêmica, é autora de diversos livros infantis, dentre os quais se destacam O Pontinho Desapontado, O Reino Todo Amarelo, O Autor é Você, Amendoim, entre outros. É membro da Confraria Poética Feminina do Coletivo de Autoras de Literatura Infantil e Infanto-Juvenil da Bahia, do Mulherio das Letras da Academia Internacional Mulheres das Letras, é mãe amorosa de duas lindas crianças e adora escrever para o público infantil. Seja muito bem-vinda, Palmira. É uma honra também ter você aqui com a gente, dividindo com a gente essa experiência da sua infância com a gente. Fica à vontade, seja muito bem-vinda. Boa noite, Isabela. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Pablo. É um prazer estar aqui, trocando essas experiências, né, tecendo juntos esses diálogos. Então, para falar um pouquinho da minha infância, né, eu sempre lembro do meu pai, que foi uma figura assim, que na verdade ele que me trouxe esse encantamento das histórias, né? Meu pai era engenheiro, mas ele era um exímio contador de história, apesar de não se intitular contador de história, ele era um exímio contador de história, né? E quando eu era pequena, eu ficava aguardando a hora de dormir, que era a hora mágica, né? Aí meu pai vinha e dizia: minha filha, eu vou contar uma história. E aí eu me escondia debaixo do lençol, porque quando ele contava as histórias, ele não só contava, ele não só lia, ele fazia as vozes dos personagens, né? Então, ele fazia a voz do lobo, ele fazia a voz da Chapeuzinho, e aí era uma encenação, e a gente ficava com medo do lobo, eu logo me escondia, mas eu adorava o lobo, apesar de ter medo, né? Então, para mim, eu tenho muito essa lembrança afetiva do meu pai contando as histórias, né?
do meu pai fazendo essas vozes, especialmente tinha na minha época, quando eu era lá na minha infância, tinha uma coleção chamada Coleção Disquinhos, que eram vários disquinhos em que tinham várias histórias infantis. E a minha preferida era Chapeuzinho Vermelho. E eu ouvia tanto essa historinha que até hoje eu sei de cor alguns trechos, né? Então, assim, e meu pai reproduzia também a história, então a gente colocava a história e meu pai reproduzia e eu ficava ali ouvindo, né? Até me lembro o trechinho, Chapeuzinho, Chapeuzinho, minha filha, vá à casa da vovó entregar essa cestinha, são doces, bolos e frutas, a vovó está doente. Vou correndo, mamãezinha, a vovó vai ficar contente. E aí eu comecei a contar essa história do disquinho, né? Que eu já sabia de cor para meus filhos. Então, também eu ia no carro e aí contava a história toda rimada, né? Eles, mamãe, conte aquela parte que o lobo chega. Aí eu ia, contava. Então, comecei a criar também essa relação, apesar de que hoje é um pouco diferente, né? Eu acho que até pelo apelo tecnológico, eu conto histórias, eles ainda me requisitam, mas já é um pouco diferente essa questão da história em si. Para mim também teve muito, então essa lembrança de meu pai foi muito boa, e meu pai, ele nos incentivava, eu e mais, na época éramos três, depois a minha irmã mais nova que veio a chegar, né, ele nos incentivava a recitar poemas. Então, ele pegava nós três e aí dizia, hoje vocês vão recitar os poemas. E aí, meus irmãos mais velhos recitavam e eu ficava assim, meu Deus do céu, eu também quero, mas eu era pequenininha, né? E aí, meus irmãos, você não sabe recitar, eu sei. E eu ficava triste, né? Meu Deus, quando é que eu vou aprender? E aí, e meus irmãos faziam também poeminhas, riminhas, né? Aí meu pai ficava, poxa, que rima linda, ele fez uma poesia, né? E aí começava a fazer aquela coisa em casa, olha, contava para todo mundo, olha a poesia que Alfredo fez, olha a poesia que Pedro fez, e eu pequenininha ali no meio, querendo participar também, mas era muito pequena, até que eu me lembro que teve uma vez, né, que eu disse, hoje eu vou fazer um versinho, não é possível, meu pai hoje vai me elogiar, e vai ficar feliz porque eu vou fazer um versinho, e quando estávamos andando, eu ia para o balé, que era próximo à minha casa, né, e aí eu fui olhando alguma coisa para fazer o versinho, e aí eu vi uma abelha, aí eu tive a ideia de fazer o versinho com a abelha. E foi aí que eu fiz um versinho que era assim, a abelhinha vai para o céu, cheira a flor e faz seu mel. E aí meu pai pegou esse versinho e ficou o resto do dia, o resto da semana, né, falando, olha, Palmira fez um versinho, olha que maravilha. Então, assim, ele era muito teatral. E ele nos fazia gostar dessa coisa, dessa magia, né? Dos versos, da poesia, do recitado, contar histórias. Então, eu acho muito importante essa relação trazida pelos pais com os filhos, né? E de como isso pode nos fazer observar a mágica das palavras, né? Então, eu agradeço muito né, por tudo isso, porque hoje eu sou uma escritora, eu tenho certeza que tem muito desses momentos que eu vivi com meu pai. Então, é isso. Ei, que coisa linda! Vocês têm histórias maravilhosas para contar. Palmira, eu queria ser aí a filha do seu pai. Ai, que privilégio maravilhoso poder ter um contador de história assim que incentivasse tanto. Que lindo! Mas assim, ele não se dizia contador de história, né? Mas era a gente, depois que eu vim descobrir, né, que ele também era o contador de história, porque meu pai era engenheiro, então ele era muito, muito ocupado, mas assim, maioria das noites ele nos contava história, aí a gente, tinha vezes que a gente se escondia debaixo da cama, aí ele dizia, tem um sapo, e agora o sapo vai pegar, e aí fazia a voz do sapo, e contava a história com o sapo, e depois aí a gente ia recontar a história do sapo, então era muito assim, e principalmente meu pai, porque ele tinha essa coisa dessa performatividade, né? Até essa coisa um pouco teatral, de fazer as vozes, de contar. E a gente gostava muito
Então, para mim, especialmente, isso foi especial, né? Isso foi uma coisa muito mágica. E quando a gente fala de literatura, né, dessa leitura para criança na infância, a gente fala tanto do papel dos pais, da família. Seu pai exerceu muito bem esse papel, né? É um privilégio poder ter uma pessoa que cuide da gente na infância, com esse olhar, né, totalmente aí natural, naturalizado, internalizado nele. Muito bonito. Hoje a gente vê alguns pais se preocupando em como inserir a literatura na vida dessas crianças e ficam atrás de manual, como fazer, né? É simples, né? Só se encantar pelas histórias e deixar fluir, né? Uns têm mais a veia, né, da artística, de fazer as vozes, seria maravilhoso se todo mundo tivesse, né? Mas um ou outro vai inventando com o que sabe, né, com as suas habilidades de criar, fazer no papelzinho, personagem, palitinho, e buscar outros caminhos, outras linguagens para aquela história, né? Isso que eu acho muito fantástico. Lembrei do meu avô também, que era ótimo contador de história. Meu avô nem era letrado, era analfabeto, e era um grande contador de histórias, contava muita história do Saci, ele era de Minas, né, de Muriaé, Minas Gerais, e contava muita história para mim do Saci, da mula sem cabeça, do lobisomem. Ele achava mesmo, acreditava que o vizinho dele era o lobisomem, porque o vizinho dele, quando foi de madrugada, aquele vizinho foi lá, arranhou a porta dele e contava que ele era uma piquititinha ouvindo aquelas histórias arrepilantes. Assim, e ele ali, né, contando e falava, e ele não tinha nem noção do que ele estava fazendo, né? Que era inserir em mim essa também confabulação toda, esse amor pela leitura, esse amor pelas histórias. Eu acredito muito que nasceu também por conta do meu avô e da minha avó, que ele contava e minha avó via que ele estava contando, vinha para perto para contar outros detalhes daquela história. Mas aí eles discutiam, né? Não, mas não era assim, porque era aquele vizinho mesmo, que ele era aquele aspecto estranho. Ele que era o filho, sei lá das quantas, eu acho que é o sétimo filho, né, gente? Olha, eu não sei direito, mas acho que é o sétimo filho, né, que virava o lobisomem, uma coisa assim. Me fez assim voltar agora também, lá na contação dos meus avós. E como o papel deles é importante e cria essa afetividade gostosa, né, que a história é capaz de promover na vida da gente. Estou aqui encantada. Muito obrigada pela presença de vocês. Que a gente possa ter mais acessos à literatura cada vez mais para os nossos pequenos seres encantados, né? Que eles sejam encantados pela literatura, pela contação, né? Pela poesia que a palavra pode ter, que abre olhares, né? Estimula reflexões, promove outras vivências, né? Promove a empatia pelo outro, né? Você conhecer a história de um personagem, você está ali exercitando, né? Hoje eu até coloquei um texto sobre isso, que você ter contato pelo faz de conta, é que você está ensaiando ali com a criança, né, a vivência do mundo real, que a gente está aí hoje inserida em tantas instâncias de complexidades de interpretação, né, para que essa criança consiga ter aparatos, né, de saber lidar com tantas adversidades que hoje a gente encontra enquanto adulto, para a criança, então, muito mais impactante, né? E que ela possa ter aí a dimensão do sublime, né? Do metafórico, para experimentar essa vivência tão estranha que é estar aqui nesse mundo. Estranha, muitas vezes insólita, mas que a gente possa buscar também o belo, né? O prazer, a beleza de estar ali experimentando, trocando através dessas histórias, dessa poesia, dessas cantigas, dessas cirandas. Um beijo grande que eu vou deixando para vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Só abrir o microfone.
Eu queria agradecer, viu, Isabela, pela oportunidade aí de trocar, de conhecer um pouquinho aí dessas vivências, das histórias aí de Alessandra e Palmira, de conhecer um pouquinho também mais você, né? Quero depois conhecer um pouquinho mais o trabalho de Palmira, de Alessandra também, dar uma mergulhada. É sempre importante a gente fazer essas reflexões. Acho que o mais importante de tudo isso aqui, nada é por acaso, né? Sempre tem uma razão, um sentido. A gente está se conectando com Salvador. Eu esqueci a cidade de Alessandra, é a sua Rio, né? Eu estou em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. É. A de Alessandra eu não sei, mas assim, a gente se conectar para estreitar esses laços e conhecer um pouquinho mais e ter esses insights para, quem sabe, até virar uma poesia, virar alguma canção. É importante demais isso. E eu agradeço pela oportunidade, viu, de dar um pouquinho. Eu disse a você que eu estava muito preparado, mas assim, a gente vai mesmo no improviso, vai com. Vem Tá com o bom? Muito obrigado. coração, vem com o coração que dá tudo certo. Fica tudo certo, isso mesmo. Isabela, eu gostaria de agradecer o convite. Uma honra participar desse momento com você, com a Palmira, com o Pablo. E é uma alegria conhecer novas histórias, né? Eu costumo dizer que o fio da nossa vida sempre vai se enrolando em histórias maravilhosas e a gente só vai aumentando o nosso bordado, a gente vai tecendo o nosso bordado todos os dias com as histórias que a gente vive, que a gente conhece e acaba sendo um pouco da gente também. Eu agradeço e gostaria de dizer aqui para que as famílias, os amigos, a escola, elas possam pertencer a esse mundo fantástico, maravilhoso. Não precisa ter muito e nem muito tempo, né? Porque às vezes as pessoas acham que precisa ter um dom magnífico, algo extraordinário. O dom maior que você tem é o amor. Está dentro do peito, que a gente não paga nada. É só sentar, abrir um livro, ou contar da cabeça mesmo, como a minha avó fazia, da história que ela ouvia de outra pessoa contar, que ela passou a contar. E assim a gente vai criando laços, fortalecendo os vínculos. E o amor que a gente sente quando a gente revisita, né, esses lugares que estão aqui na memória da gente, aquilo que a gente viveu. Por experiência própria, da minha casa, o meu filho abre a minha alma todos os dias. Aqui nós nos abrimos todos os dias para vivenciar esses momentos e é de grande valia. Tem nos transformado, primeiro por dentro, para que a gente possa transformar o nosso exterior. Por isso eu digo, aproveitem o tempo que você tem com as pessoas que você ama. Aproveite os momentos, é um minuto, seja inteiro, seja presente. As crianças não querem saber quanto você tem, o que você tem. A criança precisa de você pulsando, de você com alegria, de você pronto para brincar, para sorrir, para fazer cócegas, para sentar e não fazer nada, para declamar poesia, para ter um pai que faça a voz do lobo, que a gente tenha medo de esconder, mas dentro dessa cabaninha a gente sabe que a gente está seguro, porque o quarto, a casa, está dourada de amor pelas pessoas que a gente ama, que sempre vai cuidar da gente. Então, se abram sempre, porque a literatura é isso. A literatura é vida. Ela pulsa dentro da gente para que a gente possa pulsar nas pessoas que a gente ama e que a gente cuida. Muito obrigada, uma honra e até breve. Isabela, também vou deixar aqui meu agradecimento, né? Foi um prazer, uma honra participar, conhecer Pablo, conhecer a Alessandra, né? E vamos aí espalhando poesia, literatura nessa pandemia, é o que está nos curando, é o que está nos salvando, é o que está nos acalentando nesses tempos tão difíceis que vivemos, né? Então é isso, muito obrigada a todos e muito obrigada também, Isabela. Um beijo para todos. Eu agradeço muito a vocês pela generosidade de ter aceito o convite, da gente estar trocando
aqui sobre as histórias da infância. A gente que trabalha com literatura, algumas vezes a gente é taxado de chatinho, né? De que tá falando coisas de menor valor, quando não, né? Quando, olha aí, a importância que tem a literatura para as crianças, né? Na infância, né? Por isso que eu falo tanto, que toda criança tem o direito, né? E ao acesso aos livros.